diabo mercenário atrás de púlpito, hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. O Deus da igreja, quando eu digo Deus da igreja, eu falo Deus da geração Jesus Cristo. A única igreja sobre a face da terra. E eu continuo crendo num Deus que chama os fracos para confundir os fortes. Crendo em um Deus que chama os loucos a confundir os sábios. E os que não são, para aniquilar os que são. Esse é o Deus de Elias. Queria nessa noite convidar os irmãos a ler um texto comigo aqui. Livro de Mateus 10, versículo de número 34. Diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem amar pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a sua vida, por minha causa, a achará. Quem vos recebe a mim, até o 39. Amém. Pode assentar, por favor. Irmão, como antes eu havia falado, eu creio num Deus que me foi apresentado nesse lugar, pela glória que nos tem sido revelado nesses últimos dias. E o Evangelho, essa verdade gloriosa, nos convida, nos chama a renúncias. O primeiro a começar a renunciar, deixando o seu trono, a sua glória. A Bíblia vai dizer que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo deixou toda a sua glória, nasceu num ventre para realizar uma obra gloriosa. Cumpriu o seu projeto, sendo levado ao escárnio, ao martírio, sendo levado ao sacrifício. Esse foi o seu grande projeto por cada um de nós. E não foi diferente na vida de todos aqueles que foram chamados
a cumprir um projeto, o projeto de Deus, quando Deus apresenta um projeto, vai se apresentar diante de cada um de nós a estrada chamada renúncia. Foi assim na vida de um homem chamado Abraão, quando Deus se manifesta a Abraão e pede o seu único filho, Isaque. Abraão sobe ao monte Moriá e ali a prova da sua fidelidade a Deus, quando ele levanta o cutelo para sacrificar Isaque, e ali Deus se manifesta a Abraão e diz: Abraão, basta, eu sei que tu me temes. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro para o holocausto. E Abraão ali viu a sua fidelidade sendo cumprida na entrega do seu próprio filho. Irmão, você acredita de fato que há um Deus nesse lugar? O Deus da geração Jesus Cristo é um Deus terrível. É um Deus terrível. Deixa eu te falar uma coisa, e Deus está falando aqui comigo. Quando você entrar daquelas portas para cá, se você pensa ter Deus, deixa Ele lá fora. Aqui só tem um Deus. Só tem um Deus. É o Deus deste lugar, é o Deus desse ministério, é o Deus que me foi apresentado e que está sendo apresentado a cada um de nós, através do ministério do pastor Tupirani. Deus não faz diferente, Ele continua agindo da mesma maneira para chamar pessoas ao ministério. Eu te pergunto, você está disposto a renunciar por Deus? Você está disposto a renunciar por este ministério, por esta casa, por esta causa? Foi por isso que Jesus Cristo morreu por você, para te chamar a uma grande obra, a uma renúncia para levar o nome dele diante das nações. E diz aqui o texto ainda, no 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus Cristo, com a sua própria vida, com o seu sangue, encarou todo um sistema, encarou todo o império, pregou debaixo do Império Romano, escandalizou toda a sua geração, e até hoje fazes isso através de cada um de nós e desse altar que está de pé. Quando Ele te eleva, Ele te cobra uma renúncia e Ele vai te apertar. Se você não entender os projetos de Deus nesse lugar, a igreja que ficou para trás, ela entendeu o seguinte: entrar na igreja e cantar um louvor é servir a Deus. A igreja deixou de fazer esta guerra que Jesus Cristo fez para levantar a própria igreja, em Mateus 16, 17, 18, sobre a revelação de Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra, essa rocha, essa revelação, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Isso é uma guerra. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai discorrer toda uma armadura. A armadura é para quem está numa guerra.
Se você não entender que o teu Deus fez uma guerra nessa terra, fez uma revolução por tua causa, para levantar a tua vida, para você levar essa guerra adiante, você não é nada. Você não entendeu o seu chamado, você não entendeu o Deus que está nesse lugar. Renuncia hoje, para que tu tenhas a compreensão do tempo que tu vive, senão tu vai desistir das guerras que Deus tem mostrado neste lugar. E ainda assim continua: pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem, entre seu pai, entre filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Assim os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem amar seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem amar filhos ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Você está entendendo o projeto que Deus te chamou? Você está entendendo que para você ter a real compreensão, é preciso os passos da renúncia? É preciso deixar para trás as coisas que ficam e percorrer para o prêmio da soberana carreira que está proposta a cada um de nós em Cristo Jesus? Você entendeu que é preciso deixar o couro na estrada? Que se existe um ministério é porque existiu uma renúncia? Você entende que Jesus Cristo cumpriu o ápice do seu ministério, disse: Pai, está consumado a obra que tu me deste a fazer, a obra que tu me deste a realizar. Carregou a cruz, coroa de espinho, foi chicoteado, foi esbofeteado, sangrou, suou gotas de sangue, mas não voltou atrás, renunciou por tua causa, para que você, isso mesmo, você levasse o nome dele diante dos impérios da terra, diante dos grandes desta sociedade, daqueles que colocaram, instalaram os seus ninhos no alto. Você entende que é contigo que Deus conta, que é com você que é pequeno, mas é você que vai levar a palavra dele, e no abrir da tua boca, muitos se escandalizarão, porque ele disse: eu vim para pôr escândalo, e aqueles que não crer, para ser como pedra de tropeço para os incrédulos. É assim mesmo, irmão. O coração acelera, é assim mesmo, é com pesado de boca, pesado de língua, é assim mesmo, não é preparado, não é o que tem canudo e faculdade, mas eu te digo nessa noite, o Espírito Santo fala. Eu te digo nessa noite, o Espírito Santo fala, e ele vai falar contigo nesta noite. Ele vai falar nesta casa nesta noite. Hoje eu tive um dia de prova, de guerra, de luta, um dia reído de fogo, mas eu falei: eu vou vencer, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu disse: eu subo, Deus, aquela montanha, eu subo como no primeiro dia, na força da capa de Elias, porque eu creio que o ministério de Elias está sobre a terra. Eu creio, irmão, que daqui sairá os últimos mártires para incendiar o mundo. Eu creio que o fogo vai ser tamanho, que a glória de Deus vai ser tanta, que no abrir da tua boca pessoas vão desfalecer. Eu creio, irmão, que quando subir um exército para cercar esse lugar, a voz de Elias dizer: fogo caia sobre ele, o exército vai ser consumado. Eu creio. Desce, Elias, porque o rei quer falar contigo. Eu creio, irmão. Tem que ser na renúncia, passo a passo, degrau após degrau, e vai acontecendo o nascimento da glória de Deus sobre cada um de nós. Olha para o homem que fundou este lugar, olha para a glória da igreja que ficou para trás, a igreja primitiva.
Olha a renúncia dos nossos irmãos do passado, dentro das arenas, encarar os leões, esfriar a chama do fogo, não se subjugaram por os impérios, não deixaram ser abatido por eles. É assim, irmão. É assim, é sangue, suor e lágrimas. A igreja não entendeu isso e saiu por aí de beijos e abraços com o mundo, abraçando, beijando, fazendo as suas alianças com a política, renunciando à glória de Deus e abraçando o mundo com beijos e abraços. Olha para a vergonha que se encontra dentro da nação brasileira, a nação dos Estados Unidos, uma vergonha. Cadê o evangelho da glória de Deus? Cadê a palavra de Deus que não existe mais na boca deles? É porque Deus arrancou, irmão. Deus arrancou. A renúncia vai ser o projeto de Deus para alcançar o ministério da glória de ser levado ao martírio. Ou você ainda não entendeu que tu foi comissionado para isso? Que tu és a testemunha, que tu és mártir de Cristo Jesus? Ou tu ainda não entendeu a palavra que diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vade dê fruto. Você acha qual fruto que você vai dar, se não for pelo teu sangue, pelo cair da semente na terra? A capa de Elias não passou sobre a tua vida. O ministério de Elias não está sobre a terra. E como tu pode ser o mesmo? Como tu pensa ter um Deus, ainda trazer ele debaixo do braço? Ele não pode passar dessa porta. Só existe um Deus neste lugar, e é só a voz dele que ecoa neste púlpito. E esse Deus é o Deus das estratégias. Este Deus é o Deus de Elias. Este Deus é o Deus que abriu o mar e fez um povo passar, 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse Deus é o Deus dos impossíveis. Esse Deus é o Deus que fechou a boca dos leões. Esse Deus é o Deus que esfriou a chama na fornalha. Esse Deus é o Deus de Daniel, de Ananias, Misaías, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse Deus ainda é o mesmo, ele não mudou. Mas qual é o teu contato com ele? Qual o teu estreitamento com esse Deus? Qual o teu embrasar com este altar das chamas que recai sobre esta casa? É impossível, irmão. É impossível ter fome e sede desse Deus e não ser incendiado. É impossível. É impossível. É impossível um Deus do nada chama a existência todas as coisas. Um Deus que diz, pela oração de Josué: sol detém em Gibeão, tu lua no vale de Ajalon. Um Deus que para o céu, terra. É impossível, irmão. Esse Deus te chama a renúncia, e os teus passos é o passo do Calvário. Vai carregando a tua cruz. Vai sendo caluniado, vai carregando as difamações, vai sendo maltratado, zombado, humilhado. É você que eles chamam de fanático, é você que guarda a palavra deste altar, é você que teme, treme diante da presença dele, é você que pega as tuas vestes do mundo e taca no chão e pisa nela e se reveste da renúncia do Todo-Poderoso. Vai caminhando, caminha dentro da arena, foca os teus adversários, mas os teus adversários são os adversários do próprio Deus. Ou tu vai voltar para casa, ou tu vai desanimar, ou depois de 40 anos de percorrer toda uma terra, tu vai blasfemar na cara do próprio Deus, dizer que ele não é vivo. Um Deus que curou o câncer de muitos neste lugar, um Deus que fez milagres, prodígios, proezas. Um Deus que opera, tanto querer como efetuar. Tu vai dizer que é mentira esse Deus? Esse é o Deus que se apresenta aqui.
Esse é o Deus que fala contigo todas as noites. Esse é o Deus que tem sido manifesto pela boca de Elias. Ou tu vai dizer que é mentira? Isaías, filho de Amós, Isaías, ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem fora manifesto o braço forte do Senhor? Você pode escutar essa palavra ecoando nos teus ouvidos? Você tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo? Ou o que fala deste lugar já não te toca mais? Está na hora de você deixar o teu Deus lá fora e de credibilizar o Deus desse lugar. Ele não precisa de você, hein? Ele com um só ele faz guerra e vence batalhões, vence milhares e milhares, miríades de miríades. Esse é o Deus desse lugar, esse é o Deus dessa casa, que sustenta do nada, que traz à existência o que não existe, como se já fosse. Um Deus que diz: não tema porque eu sou contigo, não te espante porque eu sou o teu Deus. Esse é o Deus dessa casa, esse é o Deus do impossível. Um Deus que anuncia diante de delegados, juízes e promotores. Um Deus que faz uma guerra violenta com todos e não é abatido. Esse é o Deus de Elias. Olha para essas algemas. O que mais Deus precisa fazer com a sua vinha? O que precisa mais ser anunciado? O que precisa, irmão? O que precisa é tu creres e contemplar a glória desse Deus. Está vindo as cadeias, a guerra está renhida e vai continuar até o final, e falta só 14 anos. E vai se fechar, se encerrar esta dispensação debaixo de uma guerra. Mas tu entendeu o projeto da renúncia? Tu serás como Estevão debaixo da chuva de pedra. Mas o abrir da tua boca, a palavra que sai dos teus lábios, queimará e arderá em corações. E eles olharão para você e dirão: eu vejo os céus abertos. E você dirá: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita do Pai. Você crê nisso, irmão? Então voa nessa noite. Voa nessa noite, voa com Deus, passo a passo. Jesus Cristo foi levando a sua cruz, passo a passo, escandalizando as multidões, passo a passo, sendo crucificado, passo a passo, zombado, escarnecido, humilhado, passo a passo, cuspiram na cara dele, passo a passo ignorou mãe, passo a passo família, meus irmãos, o meu pai, minha casa, são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Passo a passo as lágrimas foram descendo, passo a passo o chicote estalando nas suas costas, passo a passo aumentava as chibatadas, passo a passo foram cravados nele a coroa de espinho, passo a passo as renúncias foram acontecendo. Pai, está consumada a obra que tu me deste a fazer. Você é o resultado desta obra. Porque todavia agradou Deus vê-lo moê-lo. Ele sendo moído, prensado, levado como ovelha muda ao matadouro. Passo a passo, os cravos sendo cravados nos seus pés. Passo a passo, Eli, Eli, lama sabachthani, passo a passo, gravaram a escrita, Rei dos Judeus. Passo a passo, irmão, por você. Passo a passo foi construído, edificado esse ministério pelo sangue de Cristo, pelas renúncias, pelas cadeias, pelas algemas, por noites sentado num ponto de ônibus, passo a passo, indo para o seminário a pé, voltando, passo a passo, não desanimando na fé, passo a passo, crendo que Deus tinha um projeto e que ia acontecer, passo a passo, com um semblante no olhar,
sentindo Cristo fluir na sua alma, passo a passo no abrir da boca, escandalizando a muitos, passo a passo as portas vão se abrindo, passo a passo é levado dentro das prisões, passo a passo vem chegando os projetos, vem chegando os processos, passo a passo, irmão, a glória vai descer. Falta pouco tempo, Noé. Anda com Deus, que Deus vai te arrebatar, Enoque. Anda com Deus, Enoque. Agrada ao Senhor, Enoque. Agrada ao Senhor, que Ele vai te arrancar desta terra. Falta só 14 anos. É isso aí, constrói. Passo a passo. Passo a passo com o Senhor, passo a passo, dia após dia. Qual é o projeto? É esse? Vai lá, executa. Qual é a missão? É essa? Executa. Ele não voltou atrás, ele não retrocedeu, ele carregou coroa de espinho, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi zombado, passo a passo, e gerou a glória que temos visto. O último Elias, o profetizado no livro de Malaquias. Deus tem coisas gloriosas. Deus tem coisas gloriosas a realizar. Pega o teu Deus, deixa ele lá fora. Quando eu saí da Igreja Batista, eu cheguei aqui, ele ficou lá fora. É esse Deus aqui que eu tenho que aprender. Eu tateei procurando esse Deus. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe. Existe um Deus. Não é esse que eu estou ouvindo aqui. Existe um Deus, mas não é esse. Eu não enxergava ele dentro daquela casa. Eu tive sonhos, vim a esse lugar. Eu deixei ele lá fora, o Deus que tinha me apresentado lá. Eu peguei o Deus deste lugar e levei comigo dentro da minha alma. Passo a passo. Os anos vai passando, irmão. A gente vai aprendendo na estrada da renúncia, vai deixando o couro para trás, vai sendo humilhado, deixa te caluniar, deixa te massacrar, deixa te pisar, deixa cravar na tua cabeça a coroa de espinho, passo a passo, e tu verás a glória de Deus. Pode se levantar delegado, pode se levantar juízes e promotores, está construído, passo a passo com o teu Deus, Ele vai contigo. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita. Chegou as ameaças, chegou as calúnias, chegou a mentira a teu respeito. Ah, disseram que tu não era profeta, que Deus não fala contigo. Não esquenta a cabeça, é passo a passo. É você e o ministério, é você e o Deus desta casa. Deixa falar o que quiserem. E eu quero ver quando a trombeta do arrebatamento ecoar nos céus. Passo a passo, aquele que construíram os seus alicerces subirão para a glória do Altíssimo. Vai, irmão. Vai fincando as raízes para baixo, que ninguém arranca. Vai sendo edificado, solidificado, vai enraizando no conhecimento, vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, vai renunciando, deixando. Quando tu tirar as roupas, mostra as marcas de Cristo Jesus, mostra o teu trabalho, mostra as tuas renúncias nas madrugadas, nos folhetos, mostra. Quando vierem os acusadores, mostra as marcas da tua renúncia. Quando vierem os acusadores desta casa, mostra as algemas deste púlpito. Tem renúncia, tem sangue neste lugar. E o teu Deus te chama para isso, passo a passo, na construção da cidade na glória, para que tu subas no arrebatamento. E diz ainda assim: aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não tomar a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Não adianta, irmão. Vai ter que ser assim. Esse é o chamado glorioso do martírio. Isso foi compreendido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso foi compreendido pelo apóstolo Paulo.
Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso foi compreendido por Pedro. Crucifica-me de cabeça para baixo. Isso foi entendido por Inácio. Eu sou o trigo de Deus. Isso foi compreendido por Apolo. Quando pregava na sua eloquência, corações estalavam. Isso foi compreendido por Estevão debaixo da chuva de pedra. Isso foi compreendido pelos aqueles que passaram dentro da arena. É necessária a renúncia para o triunfo da glória do amanhã. É necessário deixar para trás para conhecer a glória de Deus que te espera no futuro. É necessário carregar no teu corpo as afrontas e a marca de Cristo Jesus. Apresenta para eles, para os teus orgozes, apresenta para eles as tuas renúncias. Passo a passo, construa com Deus da geração Jesus Cristo. E eu te digo, tu verás a glória de Deus. Deus precisa operar, e Ele quer operar, e muitos aqui nessa noite, e muitos, é preciso operar muitos aqui nessa noite. Eu disse, é preciso, e por que não opera? Porque não creem. Se eu falei de um Deus que é possível todas as coisas, Ele realiza todas as coisas, e por que você não crê? Então não é realizada a operação. Não é realizada a operação. É preciso crer, e quem crê aposta a vida. Quem crer deixa para trás, renuncia, passo a passo, acredita, leva adiante. Jesus, em Mateus 10, orou, escolheu 12 discípulos e os chamou para uma missão de levar a sua glória adiante, sabendo que teriam que renunciar à própria vida. Sem renúncia, não há o ápice da glória de Deus na sua vida. A construção de Deus, o final dessa construção é o martírio, é a glória de Deus, o ápice do chamado de Deus na sua vida. Seja você vivo, seja você morto, seja você sendo arrebatado, é o ápice da glória de Deus na sua vida, como foi a crucificação de Jesus Cristo no Calvário. Até aqui, pastor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi aqui na frente muitos troféus e via muitas pessoas na semelhança de maratonistas. E essas pessoas vinham correndo e elas deparavam ali na porta e ficavam paradas. O prêmio estava aqui diante do Senhor. Amém. A paz, irmãos. Irmão Cícero, eu via, irmão, os teus passos, eu via que os teus passos já não eram passos comuns, eu via você saltar, você ia andando, irmão, você saltava. E a cada medida que você saltava, você alcançava lugares mais longe. Então Deus me deu uma visão.
eu via um povo diante de um rio. Mas quando eu olhava esse rio, ele estava seco. E eu via que esse povo tinha um caneca nas mãos. E eu continuava a ver você saltar. Então eu via você saltar, e eu via você atrás desse povo. Então eu via esse povo virar, e enxergava você. Então eu via você saltar das suas mãos folheto, irmão, e entregar a essa gente. E quando eles recebiam, quando eu olhava o rio, a água começava a encher aqueles rios, irmãos. E a sede daquele povo era saciado. Deus te levará, irmão, a lugares nunca antes alcançados, aonde é um povo que tem sede, e através da tua vida, essas pessoas alcançarão a verdade, irmão. Assim diz o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, irmão. Louvado seja. Mestre, no começo dos louvores, eu vi alguns anjos. Só que esses anjos eram crianças. E eu via eles debaixo de uma árvore. Então eu via eles crescendo. E esses anjos brincavam. E na frente deles, eu via poças de lama. E aquilo chamava a atenção desses anjos. Então eu vi eles saltarem naquela poça de lama. E eles começavam a brincar com aquela lama. Então eu via eles crescendo no meio da lama. Meu Deus. Esses anjos são Marcos Feliciano, Silas Malafaia, Manuel Ferreira. E eu vejo um anjo de guerra pegar o paletó do Silas Malafaia. E ele bate o paletó de Silas Malafaia. E eu vejo a poeira subir. Eu vejo pessoas saírem do templo do Malafaia, mas elas saem e elas têm como um muro nas suas frentes. Elas andam e aquele muro vai acompanhando elas, nem as mãos dela eu vejo. E assim diz o Senhor. Silas Malafaia, assim diz o Deus do mestre Tupirani: todo o seu pecado virá à tona a partir de hoje, diz o Senhor.
Eu mostrarei o seu adultério, diz o Senhor. Eu cobrarei cada centavo seu, ganho com as alianças políticas, diz o Deus da geração Jesus Cristo. A tua hora chegou, diz o Senhor, Silas Malafaia. O Deus do mestre Tupirani, o único que lidera a igreja do Senhor na terra. Aleluia. Eu vejo o Rafael Felipe ainda dentro desta casa. E ele coloca aquilo que ele chama de dízimo na caixa de oferta. Deus vivo. Eu vejo pessoas virem aqui à frente e intercalar o mestre. E essas pessoas pedem ajuda financeira. Mas mentem, desviam o recurso que diziam que eram para uma coisa, mas não era. E eu vejo, mestre, o Senhor sacar daquilo que o Rafael Felipe colocou na caixa de oferta e servir essas pessoas, os mentirosos, para a sua própria condenação. E assim diz o Senhor, Rafael Felipe: eu nunca precisei do seu dinheiro neste lugar. Eu não preciso de dinheiro de avarento, miserável. Eu nunca usei o teu dinheiro dentro desta casa, diz o Senhor. Pois da mesma forma que ele entrou, ele saiu para os mentirosos. Pois aqui dentro nunca foi usado, diz o Senhor. Miserável, avarento, maldito. Deus vivo, louvado seja Deus. Eita glória. Oh Deus Santo, aleluia Deus Todo-Poderoso, oh Deus. Irmão André, quando você estava pregando, eu vi um templo ser formado à sua volta, dentro do templo, e o púlpito era esse. E a palavra que desceu do céu enquanto você pregava foi essa: façam as minhas guerras, diz o Senhor à igreja. Até aqui, mestre. Tive uma visão. Eu via um homem pegando uma marreta que ela ficava flutuando no ar. E esse homem pegou essa marreta e tinha como uma estaca de ferro já cravada na terra. E ele continuou a bater nessa estaca. E quando ele batia, eu via que o firmamento mudava. O firmamento era mudado enquanto ele batia. E ele
batia trazendo a marreta quase lá atrás no chão das suas costas e batendo com toda a veemência e força. E ele batia. Faltava pouco para essa estaca de ferro ser enterrada no solo. E eu ouvi uma palavra: a obra não pode parar. Falta pouco. Falta muito pouco. E no final dessa última dispensação, a obra será muito mais violenta. Mas não cessem, diz o Senhor. A obra é semelhante a este homem que bate numa estaca de ferro. Essa é a violência necessária para que a última obra aconteça. É necessário ser violento, diz o Espírito do Deus da geração Jesus Cristo. É necessário usar de violência, de palavras rudes, de autoridade. É necessário que assim seja, para que essa última obra seja cumprida. E diz mais o Senhor: haverão dias muito escuros pela frente, mas lembrem-se, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. E diz mais o Senhor: fiquem unidos, olhem um para os outros, pois eu vos coloquei como uma grande família, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: bem-aventurado o que em mim não encontrar escândalo. Bem-aventurado o que em minha obra não achar escândalo. E bem-aventurado o que no meu último Elias não encontrar escândalos. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Pois a hora será uma hora de escândalos para o mundo inteiro, mas não para vós, porque eu vos tenho lapidado, meus diamantes. Assim diz o Deus das estratégias. Quando o André pregava, e quando ele repetia várias vezes passo a passo, eu vi várias casas aqui dentro, e essas casas tinham de vários tamanhos. Tinha umas menores, tinha umas médias, tinha casas de vários tamanhos. E tinha umas casas muito altas. E uma casa eu pude perceber que ela era bem baixinha e bem pequenininha. E essa casa era sua, Sônia, porque você não construiu a sua casa aqui dentro. E assim diz Deus, Dora: escolheu andar com as pessoas erradas e não construiu a tua casa. Essa casa é a vida das pessoas aqui dentro. Não foram construídas, por isso cada casa era de um tamanho. Algo mais? Ele, Nelson, Paulo Roberto e irmão Carlos Ferreira, Deus convida vocês a adentrar esse fogo, irmão. Assim diz o Senhor: não fiquem de fora desse fogo. Diz o Deus da geração Jesus Cristo a vós. Amém.
Amém, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus, que grandes coisas tem feito por nós. Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é quem alerta, é quem sacode, é quem faz acordar, é o Senhor é quem aponta o caminho, é o Senhor quem diz, olha, resta pouco tempo, porque o Senhor não quer vir com a sua ação e pegar ninguém desapercebido, ninguém de surpresa, porque o teu projeto é outro, Senhor. É salvar, é resgatar aqueles que têm chamado, o teu desejo é que nenhum se perca. Então, ó Deus, nós nos entregamos diante de Ti, nos entregamos nas Tuas mãos, para que se cumpra em nós o Teu querer. Ajuda, ó Deus, aqueles que precisam de ajuda para lutar, os que precisam de ajuda para guerrear, os que precisam de ajuda para compreender, aqueles que precisam de um posicionamento, porque certamente a mensagem do Evangelho não é ilusão e é repetitiva. O Senhor nos chamou para ser os seus mártires. O Senhor nos chamou para um mundo de guerra, um mundo de aflições muitas vezes, mas diz a Escritura, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Este é o teu projeto, Senhor, esta é a nossa submissão. Dá-nos a tua graça, pois sem ti nós nada podemos fazer, Deus. Alexandro, cada gota do teu sangue, irmão, valerá a pena, diz o Senhor. Cada gota do teu sangue valerá a pena, diz o Deus da geração Jesus Cristo, irmão. Leva-nos, Deus, pois somos os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.